Bom dia, nova leitura. Você já conhece a gente aqui? Opa, deixa eu tirar aqui do microfone, ver se está tudo certinho. O verdinho está conectado, quer dizer que está sem ruído, sem aparecer ruído para vocês. Novo dia, nova leitura. Estamos aqui de volta na casinha e no nosso cenário habitual aqui, olha. Bom, isso aqui é a porta de armário. Eu gravo aqui, não sei se vocês repararam, mas isso aqui é um armário, que eu faço armário de livros, né? Que é um armário curto, poderia ser até uma louceria, né? Uma louçaria, assim, aqui dessa casa que é alugada, mas eu uso como livros, né? Então, na hora eu abro esse armarinho que é pequeno, aqui é outra porta, ó. Eu abro esse armarinho que é pequeno. Eu coloquei isso aqui na porta, que é o meu livro, né, a divulgação do meu livro. E esse é um mini cenário. As pessoas vêm aqui em casa e ficam assim, calma aí, onde é que ela grava? Eu abro duas portinhas, me coloco em frente à minha biblioteca e gravo. Mas é isso, é fazendo com que se pode, com que se tem, da melhor forma possível. Bora lá, página 196. A gente está chegando... Não ao final, ainda falta, né, algumas boas leituras aí, mas o livro tem 285 páginas, né? Já estamos aí bem avançados. Quando começamos um novo projeto, é comum sentir ansiedade. Ela é aquela visita inesperada que chega a quase todos nós, não importa se somos experientes, bem-sucedidos ou bem preparados. Ao enfrentar o vazio, há uma tensão de opostos, há uma empolgação com a possibilidade de realizar algo grande e o medo de que não se consiga ir além. O resultado não está nas nossas mãos. O peso das expectativas pode ser bem expressivo, assim como o medo de não estarmos à altura da tarefa. E se dessa vez não conseguirmos? O que ajuda a lidar melhor com essas preocupações e avançar é a confiança no processo. Quando nos sentamos para trabalhar, lembramos que o resultado não depende exclusivamente de nós. Se nos dispusermos a dar cada passo no desconhecido com garra e determinação, levando conosco todo o conhecimento que coletamos, chegaremos ao ponto final. Esse destino, porém, pode não ser o que escolhemos com antecedência. É até provável que seja mais interessante. Essa não é uma questão de crença cega em si mesmo, é uma questão de fé experimental. Você não trabalha como um evangelista que espera milagres, mas como um cientista que testa, ajusta e volta a testar, experimenta e vai construindo com base nos resultados. A fé é recompensada, talvez ainda mais que o talento ou a habilidade. Afinal de contas, como oferecer à arte o que ela precisa sem confiança cega? Exigem-nos que acreditemos em algo que não existe para permitirmos que venha a existir. Lembrou do Pequeno Príncipe? Eu lembrei nessa frase do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. A gente não era ali esse conceito, eu sei, mas tudo que é mais importante parece intangível, parece abstrato e parece invisível aos olhos, parece que exige que acreditemos em algo que não existe para permitirmos que venha a existir. Parece que é isso. Quando ainda não sabemos para onde vamos, avançamos no escuro em vez de aguardar. Se nada que tentarmos gerar progresso, depositamos a esperança na força de vontade e na fé. Podemos falar vários passos para trás até que possamos seguir em frente. Se tentarmos 10 experimentos e nenhum deles der certo, temos algumas alternativas para definir o insucesso. Podemos levar para o lado pessoal, pensar que somos um fracasso e questionar nossa capacidade de resolver o problema. Ou podemos reconhecer que eliminamos 10 maneiras que não funcionaram e assim estaremos muito mais perto da solução. Para o artista, cujo trabalho é testar possibilidades, o sucesso pode ser tanto eliminar uma solução quanto encontrar uma que dê certo. No processo de experimentação, nos permitimos
cometer erros, ir longe demais, ir ainda mais além, ser ineptos. Não há falha, pois cada passo que damos é necessário para chegar ao destino. Inclusive, um passo errado. Cada experimento é valioso no seu modo de aprendermos algo com ele, mesmo quando não compreendemos seu valor. Ainda praticamos nosso ofício e chegamos cada vez mais perto da maestria. Com fé inabalável, trabalhamos com o pressuposto de que o problema já está resolvido. A resposta já está ali, talvez não seja óbvia, só não a encontramos ainda. Com o tempo, conforme mais projetos chegam ao fim, a fé na experimentação cresce. Você é capaz de manter altas expectativas, avançar com paciência e confiar no desdobramento misterioso da sua frente, com a compreensão de que o progresso levará você aonde quiser ir, onde quer que esse caminho se revele estar. E a natureza mágica do desdobramento nunca deixa de nos tirar o fôlego. Às vezes, são os erros que tornam a obra grande. A humanidade respira erros. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que no Brasil isso é muito incipiente ainda, principalmente falando de mercado, de empreendedores, né? Lá fora, se você ainda não faliu empresas, ainda não abriu e fechou empresas, ainda não tentou isso, aquilo outro, você não tem um bom currículo, você não é considerado um bom profissional. Se você tem erros e você consegue, sei lá, numa entrevista de pitch, né, uma entrevista de você tentar um patrocínio, uma parceria, um parceiro ou um emprego, se você fala só os louros, né, as coisas positivas, aquilo vai com muita desconfiança, né? Mas isso é muito cultural. Aqui no Brasil a gente coloca para debaixo do tapete as coisas que deram errado. Lá olha, eu abri a empresa X, deu isso e isso no mercado, teve isso e isso de resultado, mas chegou num certo ponto que aconteceu isso e isso, a gente decidiu mudar ou quebrou, mas eu percebi que quebrou por causa disso. E aí, na minha próxima investida, que foi a empresa, sei lá, X, ou o projeto, o empreendimento X, a gente já fez de uma outra forma, otimizando aí uma parte, né? Então, assim, começa a contar a história de que você teve uma evolução, né, tanto mental quanto né, estratégica e tal, aquela coisa toda, no seu processo, na sua carreira, né? Aqui parece que não tem isso, né? Que se a gente contar, tipo, uma coisa não deu certo, a gente esconde para debaixo do tapete. Lá é um ganho, aqui é uma perda, né? Página 200, abertura. A mente busca regras e limites. Quando tentamos percorrer um mundo vasto e incerto, resolvemos crenças que nos dão um arcabouço coerente, opinião reduzidas e a falsa sensação de certeza. Antes da civilização, o mundo natural era muito mais perigoso. Para sobrevivermos, tivemos que avaliar situações e interpretar informações rapidamente. O instinto de sobrevivência persiste até hoje. Com a quantidade esmagadora de informações disponíveis, recorremos mais do que nunca à classificação, à rotulagem e a atalhos. Poucos têm tempo e preparo para avaliar cada nova escolha com a mente completamente aberta e sem vieses. A sensação de segurança surge quando escolhemos encolher o mundo para torná-lo mais controlável. O artista não valoriza, porém, a segurança e a pequenez. Reduzir a paleta para encaixar no perímetro de crenças limitadas sufoca a obra. Novas possibilidades criativas e fontes de inspiração acabam por bloquear a visão. Se o artista tocar a mesma nota sempre, a plateia vai acabar perdendo o interesse pela música. Há um embotamento da mesmice. Em determinado ponto da jornada, a mente se torna mais resistente a novos métodos ou novos estilos de expressão. Com o tempo, uma rotina antes útil se transforma num modo fixo e estreito de trabalhar. Para romper a mentalidade, devemos tentar nos suavizar, nos tornar mais porosos, para deixar
mais luz entrar. Com o intuito de manter a produção artística em constante evolução, é preciso que você reabasteça continuamente o recipiente de onde ela vem e amplie o seu ponto de vista. Adote crenças diferentes das suas e tente enxergar além do seu próprio filtro. Experimente deliberadamente ir além das fronteiras dos seus gostos. Examine abordagens que você desdenharia como intelectuais e incultas demais. O que podemos aprender com esses extremos? Quais são as surpresas inesperadas? Qual porta fechada se abriria em sua obra? Pense em expandir essa prática para os relacionamentos. Quando o feedback ou o método de um colaborador parecer questionável e estiver em conflito com sua configuração de padrão, reformule-a para que seja uma oportunidade emocionante. Faça todo o possível para ver o ponto de vista do outro e entendê-lo em vez de defender o seu. Além de resolver o problema em questão, você pode descobrir algo novo sobre si mesmo e tomar consciência dos limites que o prendem ao ponto em que se encontra. O coração da mente aberta é a curiosidade. A curiosidade não tem lado, nem insiste uma única maneira de fazer as coisas. Ela explora todos os pontos de vista. Ela está sempre aberta a novos caminhos, a essa busca de alcançar ideias originais, com fome de expansão constante. Olha os limites externos com admiração. Força-se a expor os limites falsamente estabelecidos e os rompe até ver novas fronteiras. Um problema artístico acontece quando algo entra em conflito com as nossas crenças do que é ou não aceitável, ou com as nossas expectativas em relação ao que possa acontecer. Uma música, por exemplo, começa a se desviar de nosso suposto gênero. Um pintor se dá conta de que está sem um determinado tipo de tinta. O diretor de cinema encontra um defeito num equipamento do estúdio. Quando algo não acontece segundo os planos, temos a opção de resistir ou de incorporar esse problema. Em vez de abrir mão do projeto ou expressar frustração, podemos pensar no que se pode fazer com o material disponível. Quais soluções podemos improvisar? Como redimensionar o fluxo? Pode haver um propósito benéfico por trás do problema atual. Talvez o universo esteja nos conduzindo a uma solução ainda melhor. Não há como saber. A saída é nos deixar fluir com os desafios que chegam e manter a mente aberta, sem tantas considerações, sem história pregressa que possamos seguir. Partimos de um ponto neutro, permitimos que o processo se desenvolva e acolhemos os ventos da mudança para guiar o nosso caminho. Muita gente parece emparedada, mas às vezes as paredes oferecem modos diferentes de olhar, por cima ou em torno dos obstáculos. Eu acho que isso define muita coisa. E eu acho que quando somos criança, né? Não sei se você já observou algumas crianças em face das dificuldades, em face do contratempo, do erro, né? Tá desenhando, tá colorindo, errou. A criança, ela tem um chilique, ela tem um excesso de raiva, ela rasga o papel e ela fala que ela não consegue, ou ela fala, era um cachorro, agora é um pato, sei lá, ou ela ressignifica aquilo, né? Ali é a forma mais pura que você tem de uma reação não rotulada, né, pela sociedade, ou não trabalhada pela sociedade, de uma resposta a uma dificuldade ou a um erro, né? Normalmente se tem um rompante de que não consigo, não sei o que, blá, 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 e larga aquilo para fazer alguma outra coisa, não para enfrentar aquilo, né? Para deixar e fazer alguma outra coisa. Mas eu acho que é desde então que a gente deve trabalhar por entender um erro como parte necessária, essencial de um projeto. Mas não só isso. Parte necessária e essencial para o sucesso de um projeto.
Esse que é o ponto. Sem um erro, sem os desvios, sem a falta de equipamento, como ele citou aqui, sem, né, não há. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Se não errar, não há sucesso. Se não tiver dificuldade, não há sucesso. Se não tiver linhas tortuosas, não há sucesso. Se não fizer uma, duas, três, quatro, cinco, repetir, 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 não há sucesso. Não há. Você fazer um projeto não é ir da linha A para a linha B. Não é simples assim. Você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá. Né? É tortuoso e às vezes, como ele fala, parece que você está voltando, parece que é passo para trás, mas o passo para trás também é passo para frente. Esse que é o ponto. Passo para trás também é passo para frente. E ele é necessário, porque você alinha a rota. Meu pai fala freio de arrumação de trem, daquele... E aí tudo se encarrilha direitinho, é um freio de arrumação. É isso, às vezes precisamos frear bruscamente para dar aquela arrumada assim no trilho, para dar aquela, né, emparelhou, agora vamos, né? Ou para dar um redirecionamento, né? Estamos agora indo para uma outra rota, porque as coisas mudam, né? Eu acho que se a gente pensar menos nessas coisas e pensar mais, como aqui colocou, às vezes é o universo que está deixando aí uma pista para você seguir. E vamos acreditar que é o melhor, né? A gente falou nos vídeos atrás que a coisa que nos torna mais individual é sermos nós mesmos. Que se formos nós mesmos, a gente vai conseguir ter uma coisa tão original, porque ninguém no mundo é igual. E é isso. E os erros fazem parte disso. Fazem parte de você, da sua história. E ninguém vai ter erro igual. Pode ter parecido, né? Os seres humanos, eu acho que passam por coisas parecidas na vida. Uma dificuldade financeira, uma questão de saúde, uma questão de perda de ente familiar, né? Questões que invariavelmente as pessoas passam, né, na vida de uma forma ou de outra, com um peso ou outro, mas aquela sua história se torna única não puramente pelo seu sucesso. Porque lançar livro, muita gente já lançou. Lançar um filme, muita gente já lançou. Pintar um quadro, muita gente já pintou, sendo profissionalmente ou não. Mas o que está por trás daquela pincel, naquela mão, naquela mente, naquele coração, aí sim é diferente. E os erros são mais importantes do que os acertos nesse sentido, para que aquilo se torne puramente seu. Seu. Então vamos errar e vamos errar bem e vamos errar rápido. A questão não é errar, a questão é errar rápido, é ir no fundo do poço e subir. É essa mola, é encontrar a mola. Quanto mais rápido você fizer isso e esse gap de tempo for mais estreito, melhor para você. E mais otimização de tempo que você tem. Eu acho que essa é a grande questão do tempo, né? Eu acho que a gente fica em certos problemas por muito tempo. Mas se o nosso gap entre há um problema, identificação de que há um problema, racionalização e conscientização do problema, até você resolver um problema, às vezes tem gente que são 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes nunca. Mas quanto mais rápido você fizer isso, mais você evolui, né? Mais você evolui. E estava vendo um vídeo aqui antes de gravar o vídeo, não sei nem quem é, né? Porque aparece pra gente um monte de coisa, mas o cara falou assim, que ele teve um encontro com espíritos mais elevados, né? E aí ele perguntou como é que o mundo foi feito, né? Qual é a razão disso tudo, né? Já que ele é um espírito mais elevado, e o espírito elevado falou com ele: olha, existem vários níveis de espírito, existem níveis de seres, né? E tem uns que são pura luz, que não tem forma, são pura luz, são mais evoluídos, e tem diversos níveis, né? Ele falou, no meu nível, a gente não sabe isso também, não tenho como te responder, a gente tá tentando achar a resposta também.
E aí ele falou assim, não, mas você nunca perguntou, não foi no nível acima e perguntou também como eu estou fazendo aqui para você? Vai para eles e pergunta e vem para cá e me conta, né? Ele falou assim, não, claro que a gente já fez isso, que a gente já perguntou. Mas a resposta foi tão complexa que nem a gente conseguiu entender nada do que eles estavam falando. Nada. A gente não entendeu nada do que eles explicaram, a gente entendeu. Mas a única forma de você entender é se tornar essa forma mais elevada. E como se tornar essa forma mais elevada? Ele perguntou. Ele falou: volta lá e tenta se entender. E tenta se trabalhar. E tenta saber quem é você. Esse é o primeiro passo para você se elevar. E é um trabalho difícil, é um trabalho contínuo, é um trabalho muito devagar. Mas quem sabe um dia, nesse processo, você chegue lá. E aí você sabe como é que foi, para que é, né? Porque aí você vai se elevar. Mas essa jornada é muito mais para dentro do que entender para dentro, do que entender para fora. Beijinhos, até amanhã, até o nosso próximo dia de leitura. Terminamos aí na página 204 e cercar o relâmpago. É esse capítulo que a gente vai ler amanhã. Beijos!